Oi, pessoal, tudo bem? A partir de agora, a gente vai começar a estudar as classes de palavras. Ou seja, na língua portuguesa, existem mais de 400 mil palavras, e para poder entender um pouquinho mais qual é a função dessas palavras dentro de cada frase, de cada oração, essas palavras foram divididas em 10 classes, sim? Então, são conhecidas como classes gramaticais ou classes de palavras. Elas se dividem em dois grupos. São as classes variáveis ou invariáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer, quando uma palavra varia, que ela pode ir do singular para o plural, do feminino para o masculino e assim por diante, tá? Então, as classes de palavras que variam, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E as que não variam, ou seja, não vão nem para o plural, nem para o feminino, são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A gente vai começar a ver o substantivo. O que é um substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, sim? Não importa se esses seres são do mundo real, imaginário, se são decorrentes de uma ação, qualidade ou estado. A gente já vai ver isso conforme essa classificação. Ele se divide em 9 tipos. Nós temos o substantivo simples, que tem só um radical. Sim? Por exemplo, aqui, garoto, árvore, cidade e mesa. Como assim, professora, só um radical? Vocês vão ver, é formado por só uma palavrinha, só um vocábulo, sim? Não tem duas aqui, como, por exemplo, o oposto do substantivo simples é o substantivo composto, ó. Tem mais de um radical, tem duas palavras formando um só significado. E essas palavras, elas podem estar separadas por um hífen, que é esse tracinho aqui que no espanhol se chama guión, ou elas podem estar dentro da mesma palavra, sim? Então, aqui a gente tem, por exemplo, peixe, boi, bem te vi, que aqui a gente chama de pitoé, certo? Girassol, girar e sol. Formou uma palavra só com dois radicais diferentes. Ou passatempo. Depois nós temos os substantivos comuns, sim, são seres da mesma espécie. São, por exemplo, se eu disser homem, é um substantivo comum. Ó, seres de uma mesma espécie em sua totalidade. Agora, quando eu falo em substantivos próprios, desculpa, eu vou ter, por exemplo, em vez de homem, que é um substantivo comum, substantivo próprio vai ser Pedro, sim? Atleta é o nome que a gente dá para as pessoas que praticam algum esporte, né? Agora, um substantivo próprio pode ser Pelé, como pode ser Maradona, para não dar briga aqui. Cidade é um substantivo comum. Agora, se eu especificar essa cidade, vai ser um substantivo próprio. E a mesma coisa, se eu falar os países, é substantivo comum. Se eu falar Brasil e Argentina, é um substantivo próprio, sim? Bom, os primitivos são os que não se originam de outra palavra, como laranja, pedra, trabalho e árvore, e os derivados formam-se a partir de um primitivo. Por exemplo, aqui, a partir de laranja, posso formar a laranjeira, que é o nome da árvore. De pedra, posso formar, por exemplo, o mais conhecido que nós vimos recém, pedreiro, que é albañil, sim? A partir de trabalho, trabalhador, de árvore, arvoredo, que é um conjunto de árvores, né? Bom, e aí nós temos os substantivos concretos, que nomeiam um ser real ou imaginário de natureza independente. O que quer dizer? Que eles não precisam de alguém para existir ou se manifestar. Então, seres do mundo real ou imaginário. Então, você vai ver, vamos comparar com o abstrato para fazer essa comparação. Abstrato nomeiam ações, por exemplo, fuga ou luta, por exemplo, é a ação, o nome da ação de lutar. Lutar seria verbo. A luta é uma ação e é um substantivo. Uma qualidade, por exemplo, a bondade, um estado, sim? Ou seja, a cegueira, por exemplo, vida ou morte, é o nome de um estado. Abstratos são os substantivos que precisam de alguém para existir ou se manifestar. Por exemplo, eu não vou ver a bondade caminhando por aí. Eu vou ver uma pessoa que tem essa qualidade de bondade, entenderam? Agora veja aqui.
para não confundir, porque senão vocês vão dizer, professora, mas eu não vou ver o saci, eu não vou ver a fada por aí. Sim, não vão ver, mas como o conceito diz nomeiam seres do mundo real ou imaginário, ele entra como substantivo concreto. Aqui também entraria, por exemplo, fantasma, Deus. Isso é independente da crença da pessoa, ele entra em substantivo concreto. Nomeiam seres do mundo real ou imaginário, sim? Bom, e também aquela velha concepção de que concreto é aquilo que eu posso pegar, livro, mesa, ok? E por último, substantivos coletivos que vão estar indicando um conjunto de seres, ou seja, eu falo a palavra no singular, por exemplo, cáfila, mas eu estou me referindo a vários camelos. Eu falo alcateia, a alcateia, mas eu estou me referindo a vários lobos e assim por diante, ok? Então, essa é a aula sobre substantivos.